Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade, boa noite. É uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, só alegria toda noite aqui na TV Metrópole, nessa telinha maravilhosa aí. Estamos juntos sempre, 9h30 da noite aqui, sempre trazendo personalidades de mais alta importância do nosso estado, do nosso país. E hoje nós vamos falar hoje de um assunto bem especial. Você sabe o que significa Setembro Amarelo? Você sabe? Sabe, maestro? Setembro Amarelo? Sim. Ela sabe, né? Foi desenvolvido aí para a prevenção de grandes índices de suicídio. Exatamente. Prevenção de suicídio, né? Pois é, nós vamos receber, pessoal, com carinho, com seu carinho, né? O Tenente Coronel de Paixão e a psicóloga Rebeca Rangel, doutora Rebeca, a gente vai falar exatamente disso. Setembro Amarelo. Olá, boa noite, seja bem-vindo, Tenente. Boa noite. Tenente Adir, doutora... Boa noite. Rebeca, você é psicóloga, né? Sou psicóloga. Seja bem-vinda. E você também é psicólogo? Tenho mestrado em saúde pública. Saúde pública, né? Dentro dessa área de estudo da suicidologia, a ciência que estuda os suicídios, né? Para preveni-los. Uhum. Pois é, sejam bem-vindos, é muito bom estar com vocês aqui, é um privilégio para a gente, muito grande, né? Principalmente tratar de um assunto, né? Um assunto bem importante, da mais alta importância, que as pessoas imaginam que não acontece com a gente, só acontece com os outros, né? Esse negócio de suicídio, né? Mas hoje está um problema, principalmente depois de tantos problemas que nós vivemos ultimamente, esse negócio de pandemia, parece que a coisa tende a aumentar, né? Essa questão não estou falando só do suicídio em si, né? Porque isso já é uma patologia já que vem de alguns distúrbios, né? Das pessoas, né? Comportamental. Me permitindo, até porque na época, depois da pandemia, a gente já percebeu um aumento de 40% nos adoecimentos mentais. Uhum. Então, uma das questões que interfere no índice de suicídio é essa questão do adoecimento mental, né? Então, a gente tem uma preocupação maior, né, Coronel, no sentido de perceber que esse momento atual é um momento que a gente ainda está aprendendo como vai lidar com ele. E a gente precisa trabalhar para prevenir. Só é possível prevenir com conhecimento. Algumas pessoas acham que a gente não pode falar sobre esse assunto. A gente deve falar sobre esse assunto, porque quando a gente não fala de um assunto, ele se torna invisível. Aquilo que é invisível para a gente muitas vezes não existe, e não existindo somos pegos de surpresa por esses casos de tentativa de suicídio. E no Corpo de Bombeiros nós temos a obrigação de atender a essas ocorrências, de inclusive arriscar as nossas próprias vidas para salvar vidas de pessoas nessas situações. Tá? Então, o conhecimento e falar é a melhor solução, desde que seja de uma forma responsável e prevencionista. Setembro Amarelo, né? Por que amarelo? Quer falar, Rebeca? Eu falo. Existem algumas teorias para explicar a motivação do amarelo. A mais forte que eu tenho visto é de que existia um jovem americano que o nome dele era Mike M. E ele tinha um carro amarelo que ele amava esse carro. E, infelizmente, houve um momento de crise na vida dele, e as crises podem acontecer com qualquer um de nós, vão acontecer. Porém, existem diversos e diferentes tipos de crise. Existe a crise existencial, que pode se encaminhar para uma crise de autodestruição, uma crise suicida. E esse jovem, ele se lançou com o carro dele num acidente e acabou morrendo, voluntariamente, um suicídio consumado. Os amigos dele, sabendo que ele gostava muito desse carro, que era da cor amarela, foram ao funeral com roupas amarelas e distribuíram
panfletos dizendo que as pessoas precisavam ressignificar, pedir ajuda se estivessem em crise. Ou seja, fizeram um trabalho de prevenção de suicídios quebrando a cor, né, escura, né, o preto, que é o luto, né, por essa cor amarela, tentando ressignificar essa passagem dele por essa morte, para alertar as pessoas que nós precisamos sim falar de forma responsável e passar conhecimento às pessoas para que elas possam lidar com isso. Então, falando, se comunicando, empoderando com conhecimento e tendo o atendimento profissional, que é muito importante. E a Rebeca está aqui como psicóloga, que pode falar um pouquinho mais da importância de um profissional de saúde mental, tá, nessa prevenção. Pode dizer um pouquinho para a gente aí sobre a atividade do psicólogo. O psicólogo lida só com a doença propriamente dita, Rebeca? O que você acha dessa afirmação que muitas pessoas primeiro que é uma coisa muito importante, existe ainda muito estigma com a questão da profissão do psicólogo. Né? Essa ideia de quem vai para o psicólogo é louco, quem precisa de atendimento é quem realmente está adoecido. E se a gente for olhar, o psicólogo ele trabalha desde a atenção primária até a atenção terciária, quaternária, então ele consegue atuar em todas as áreas. E quando a gente percebe uma das formas, até a gente está aqui podendo falar sobre isso, levar à casa das pessoas a possibilidade de se pensar que crises existem, que elas acontecem na vida das pessoas e que a gente vai ter que estar preparado para lidar com elas. E quando a gente não está, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Então, o psicólogo tem que estar nessa ideia de uma perspectiva muito maior, e não só da crise, numa perspectiva de prevenção, numa perspectiva de acolhimento, numa perspectiva, inclusive, de conseguir fazer uma diferenciação, né, no momento, desde antes da crise, no momento da crise, inclusive após a crise. Doutor, o que leva assim, as pessoas a ter essa tendência suicida? Algumas pessoas ter essa tendência suicida? Quando a gente fala da questão do suicídio, primeiro ele é multifatorial. Né? Uma das coisas que, na verdade, o próprio Tenente Coronel Edi, no curso dele, acho que ele vai falar um pouquinho depois, que a gente percebe muito é o quê? O suicídio não é causado por algo específico. E ele mexe tanto com as pessoas quando ele acontece que a gente meio que quer colocar que algo causou o suicídio daquela pessoa. E, na verdade, não é um fator só. São vários fatores, né? Fatores de crises, fatores de instabilidade financeira, fatores de problemas emocionais, dentre outros, por exemplo, como problemas com álcool e drogas, problemas de psicopatologias existentes, né? Pessoas que passaram por perdas maiores, perda de emprego, fim de relacionamento. Então, é um conjunto. É um conjunto de coisas. Mas existe alguma predisposição já para isso? Né? Porque, né, tem muita gente que passa vários tipos de problemas e não chega a esse limite aí, né? Esse limite extremo que é o suicídio. Existe alguma, assim... eu estou falando cientificamente falando, né? Existe já alguma predisposição para isso? É genético? Posso... Essa questão da predisposição, por exemplo, a gente pode encontrar num núcleo familiar. Né? Hoje de manhã a gente estava abrindo o Setembro Amarelo com o Ministério Público do Estado de Ceará, com a nossa vice-governadora Isolda Sela, estava lá, né, acompanhando, e várias outras autoridades e estudiosos do tema. E o Dr. Fábio, né, que é um fundador do projeto de apoio à vida da UFC, que ele é um psiquiatra, né, um doutor, inclusive pela Universidade de Edinburgh, né, na Escócia. Tá? Ele foi muito... conciso e objetivo quando ele diz assim, olha, famílias que têm casos de suicídios tendem a ter outros casos. E aí pode ser por duas explicações. Uma, que não é um consenso científico, mas existem alguns pesquisadores que acreditam que é possível uma transmissão genética para dar essa predisposição. E outra, que seria uma transmissão do ponto de vista da cultura, da imitação, que inclusive é um fenômeno chamado efeito Werther. Werther era o nome de uma personagem de um livro escrito por Goethe. E esse jovem, chamado Werther, o nome do livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele se apaixona por uma mulher casada, ele não consegue concretizar o amor dele porque ela já era comprometida, ele sofre e vem a se exterminar com uma arma de fogo, atirando em uma parte do seu corpo. Depois que esse livro viralizou, virou um best-seller, muitos outros casos de suicídios semelhantes em homens utilizando arma de fogo nessa mesma parte do corpo, do mesmo lado, tá, que foi que ele é narrado no livro, aconteceram. E passou-se a acreditar, olha, se falar sobre o tema, isso vai gerar novos casos. Não é assim. Eu tenho que falar de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas de forma responsável para prevenir, para empoderar as pessoas com conhecimento, para elas saberem que os suicídios podem ser evitados e as formas de se evitar. Tá? E aí, na família, como existe uma transferência de geração para geração, de tradições, de cultura, de hábitos,
acredita-se que exista esse efeito Werther do ponto de vista sociológico e psicológico também, que essa tendência pode ser transmitida e a pessoa repetir o ato daquele seu ancestral, aquela pessoa da sua família que morreu dessa mesma forma. Então são duas linhas de tentar explicar essa tendência que, uma coisa é certa, acontecem, como o doutor Fábio falou hoje de manhã, na nossa mesa redonda lá de abertura do Setembro Amarelo, mais casos em famílias que já têm histórico de pessoas que se mataram. Ainda tem assim, estatísticas assim, de quantas pessoas morrem de suicídio a nível mundial, Deixa eu nível responder Brasil? essa, que essa é a minha frase, porque eu falei da dissertação do mestrado, né, em saúde pública, a gente fez estudando esse tema, e foi quantitativa a nossa pesquisa, né? Então eu vou falar os números, eu queria que as pessoas não se assustassem com esse número, mas ao contrário, pudessem se sensibilizar no sentido de tentar, né, investir na promoção de saúde, né? Eu vinha conversando agora com a Rebeca, antes aqui de entrar, né, que prevenir suicídios, quando eu promovo saúde física e mental, e principalmente a saúde mental, eu estou prevenindo suicídios. Quando a gente promove condições de lazer, de esporte, de engajamento social, de empregos, quando eu faço inserção, inclusão social, quando eu conecto a pessoa à vida e faço com que essa vida seja mais estável, equilibrada e harmônica, eu estou prevenindo suicídios. Boas políticas públicas previnem suicídio. Exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho dos números, que são um pouco impactantes, mas a gente precisa entender desses números para que a gente venha a saber que é um problema de saúde pública mundial. A cada 40 segundos, em média, uma pessoa morre por suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta se matar e não consegue, né? Muitas vezes, numa segunda, terceira tentativa, vai consumar essa morte. Então, é um número muito elevado. Nós temos cerca de 800 mil suicídios por ano ainda no mundo. Acontece muitos casos que não foi não é a primeira vez, né? O cara tenta algumas vezes, né? E uma coisa que é importante a gente colocar até, a tentativa de suicídio anterior no caso assim, o ponto mais grave para pensar que pode se acontecer um outro suicídio, né? Se já teve uma tentativa de suicídio anterior, a gente tem que redobrar, porque o risco é bem maior. Tá? Então, esses números são impactantes. Aqui no Brasil, nós temos um número também expressivo de mais de 12 mil casos por ano. Tá? Infelizmente, os números do Brasil aumentaram nos últimos anos, eles não diminuíram. No mundo, note, diminuiu. Eu falei em torno de 800 mil, mas, de fato, em 2014, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou o número de 803 mil casos no mundo. E agora, em 2019, houve um novo boletim que mostrou 793 mil, ou seja, uma redução de 10 mil pessoas. Há quem possa dizer que isso é pouco. Porém, a gente se pergunta, se fosse um membro da sua família, se fosse alguém que você se importasse e amasse, então uma vida tem um valor inestimável. 10 mil vidas é muita gente. E uma coisa que é muito importante a gente colocar, né? Esse número não é um número exato. Muitas famílias tentam acobertar, têm dificuldade de falar sobre isso, porque quando tem um suicídio na família, gera muita culpa. Gera aquele pensamento de, será que eu podia ter falado alguma coisa? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Será que eu não percebi? Se eu tivesse feito algo, eu teria impedido. Então, isso gera uma culpa muito grande. Então, muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre o assunto, de poder, inclusive, colocar isso como dado. Então, alguns outros, por exemplo, acontecem como acidentes. Então, quando a gente acompanha, quando eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, a gente acompanhava todas as vinculadas, né? Todas as forças, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Perícia Forense, além da ESP. E quando a gente acompanhava os índices em relação à PFOS, a gente via muito que também tinha um número de acidentes. E, no caso, vários dos acidentes, fica aquela pergunta, existem alguns acidentes de pessoas que morreram, entra na estatística como acidente, mas que, na verdade, foram suicídios. Aí tem um contrapontozinho que eu acho bem interessante também, quando a gente fala, que às vezes também você pode pensar que foi suicídio e não foi. Exemplo clássico, foi um homicídio, os assassinos queriam se livrar da culpa, aí simulam suicídio. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já, ok? Maestro Júnior e a nossa querida Gil Nascimento. Teu beijo doce, teu sabor do mel da cana, sou tua alma, tua escrava, teu amor. Sou tua cana, teu engenho, teu moinho, tu és feito passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cana, teu engenho, teu moinho, tu és feito passarinho que se chama beija-flor.
Programa do Auri. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você pode adquirir o plano memorial de 5, 10, até 15 ocupações. E se você ligar agora, se você ligar hoje, você terá ainda como brinde a abertura de terreno grátis no seu contrato, você terá a lápide grátis e também a exumação grátis. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Tá no coração da gente, eu e você, unidos para sempre. Programa do Auri. É isso aí, pessoal, de volta aqui o programa do Auri com o nosso querido Tenente Coronel Edir e doutora Rebeca, falando aqui de Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, né? Existe o CVV, né? Centro de Valorização da Vida, né? Como tem assim, você liga o 90, você também pode ligar, qual é o 188, né, do CVV? 188 é um número nacional gratuito, né, a chamada, e é um trabalho maravilhoso porque a maioria das pessoas em crise quer ser ouvida, mas ser ouvidas de verdade, com atenção focada, e serem ouvidas sem julgamento e sem comparações desnecessárias, né? A gente tem uma tendência muito forte de estar comparando o tempo todo e de estar julgando o outro. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é psicóloga, vai mais diretamente com as pessoas que lhe procuram, né? Existe assim, as pessoas emitem algum sinal quando se trata de suicídio, alguém pode identificar uma pessoa que tem está seguindo por esse caminho aí de poder chegar a esse ponto do Primeiro, para a suicídio? gente falar sobre a questão do suicídio, a gente tem que dividir a questão do comportamento suicida, né? Existe a questão da ideação suicida, que é quando tem os pensamentos, existe o desejo, está na esfera apenas da imaginação, que pode estar com planejamento já ou não estar com planejamento. A gente entra na esfera da tentativa de suicídio e na consumação, no caso, quando a gente está falando do suicídio consumado. O que é que a gente percebe? Quando, inclusive, um dos mitos, o CVV coloca muito claramente isso, a OMS coloca, que a gente consegue, sim, né, pensar em 90% dos suicídios que podem ser evitados. Como é que a gente pode evitar? A partir justamente, inclusive o trabalho do Coronel Edir é muito importante nesse sentido, porque é de preparar as pessoas para observar comportamentos suicidas. E esse comportamento a gente pode perceber de várias formas. As pessoas demonstram, as pessoas mudam o comportamento. Alguém que falava muito começa a falar pouco. Alguém que começa a ficar mais irritado, que começa a ficar um pouco mais distante das outras pessoas.
as pessoas muitas vezes verbalizam, então começa a dizer que eu não aguento mais essa vida, né? Eu estou cansado. Quero dormir para sempre. Eu quero dormir para sempre, eu quero dormir e não acordar mais. Se a morte viesse, ela seria bem-vinda. E várias outras frases que estão relacionadas com isso e que a gente muitas vezes ouve e acha que ele só está querendo dizer que ele não está bem, mas o não está bem, muitas vezes, ele vem em frases, às vezes, encobertas, né, dessa forma, e às vezes vê claramente, né, no sentido de dizer, eu não sei mais o que fazer, eu estou só atrapalhando, eu dou trabalho para as pessoas que estão aqui, eu estou incomodando. Se eu não existisse, seria mais fácil. Então, as pessoas verbalizam através da fala. Que emite esse sinal aí. Há assim, uma possibilidade de prevenir? Sim, sim, contanto que é esse o dado, né? 90% dos suicídios, eles podem ser evitados em que sentido? Nessa ideia de que se a gente percebe esse comportamento suicida, ainda mais quando é verbalizado, a gente tem a chance de poder mostrar para as pessoas que a gente está ali disponível para ouvir de forma atenta, né? Até essa questão de uma escuta mais preparada, de uma escuta dizer que eu não estou ali, como o Coronel Edir estava falando, eu não estou para te julgar, eu estou para te ouvir, não estou para te convencer a você não morrer, isso é uma coisa muito importante, né? Até quando o Coronel for falar a questão do curso, ele vai falar muito claramente essa capacidade da negociação, de você estar demonstrando que você está... Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Muitos dos casos de pessoas que queriam... Como eu era responsável pelo setor de saúde da Secretaria de Segurança Pública aqui do Ceará, então a gente trabalhava com muitos casos de tentativa de suicídio, né, ou então de ideação suicida. Na clínica eu trabalho muito com isso. Eu dou aula, então eu vejo muitos alunos falando, quando eu dei uma aula sobre depressão e suicídio, os alunos falam, professor, eu já tentei, professor, eu já pensei. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Então, poder falar, as pesquisas mostram claramente isso, e a gente na clínica a gente vê isso. Né? Os bombeiros veem isso. Quando você é ouvido de forma atenta, você percebe que às vezes existe uma saída, porque o suicídio não é nem coragem, né, nem fraqueza. O suicídio muitas vezes é crise, é desespero, é desorganização, é você não conseguir na hora reagir da maneira adequada. Existe assim, tratamento assim, para as pessoas que têm... alguns, assim, por exemplo, a pessoa que tem transtornos de comportamento, transtornos mentais, eles têm uma possibilidade de chegar a esse ponto de ser um suicídio. Existem tratamentos? Como é que é isso aí? E como tem possibilidade de serem tratados por uma equipe multidisciplinar, principalmente com profissionais de saúde mental, com psicólogos, psiquiatras. Às vezes é necessário medicamento. Tá? Tem pessoas que têm muito, medicamento não. O medicamento, muitas vezes, ele é necessário, precisa ser bem utilizado em acompanhamento com a psicologia. Ontem, conversando com... Por exemplo, o psicólogo detecta um problema mais sério na pessoa, ela prescreve ou indica? Como é que recomenda o psiquiatra para fazer. Né? Ele encaminha para o psiquiatra, porque o psicólogo não pode prescrever remédio. Agora, por exemplo, um dos motivos de quebra de sigilo, no caso assim, da psicologia, é quando tem uma possibilidade de suicídio, né, que coloca em risco a sua vida ou a de outras pessoas. Então, se a gente está atendendo um paciente, a gente percebe que esse paciente tem um pensamento suicida, a gente tem sim que abordar sobre isso, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que perguntar e, inclusive, chamar alguém da família, alguém responsável. E quando tem, inclusive, tentativa anterior, não tem como a gente não encaminhar para um psiquiatra para fazer um acompanhamento, inclusive, casado, né? Existe cura para esse tipo de comportamento? Sim, a maioria dos casos. Pessoas que teve... O que a gente observa? Que existem uns momentos de crise e que muitas vezes essas ideias autodestrutivas podem vir nessa crise. Na maioria das vezes, quando isso passa, que a pessoa recebe um tratamento, tá, de ordem, principalmente de saúde mental, passa a crise, passam essas ideias suicidas, a pessoa consegue voltar à sua vida normal. Isso é muito importante ser dito. Que não somente o suicídio pode ser prevenido, evitado, impedido, como também essas crises, esses pensamentos, na maioria das vezes, mas quando eu falo na maioria, é muito mesmo na maioria, praticamente todos os casos. É muito raro que exista uma cronicidade dessa tendência suicida. Tá? Então, na maioria dos casos, são momentos de crise. E aí, no Corpo de Bombeiros, nós somos chamados para essas urgências e emergências e aplicamos técnicas de escuta ativa, empática, para acolher, para reduzir a pressão mental, o estresse, que a pessoa está naquele limite quando ela
encontra com alguém que faz uma acolhida, isso tem um poder incrível de reduzir essa pressão mental, de ajudar a reorganizar ideias e retirar essa pessoa pacificamente. Porque em alguns anos atrás, e ainda existem ainda alguns profissionais de segurança que querem resolver rapidamente a situação. E também com contenção física. Mas a gente tem treinado e observado na prática que é muito melhor escutar primeiramente, dialogar se for necessário e chamar essa pessoa para sair. A maioria das vezes Existe uma ela sai. demanda no Corpo de Bombeiros, assim, de pessoas que ligam ou vem através do CVV? Como Vem é que através da CIOPS, né? Coordenadoria CIOPS, Integrada de Operações de Segurança. Nós recebemos chamadas, nós temos quartéis em todo o estado do Ceará, 24 horas, e a gente recebe chamadas e vamos atender. Mas teve caso aí, no passado, pessoas ficavam num prédio, numa caixa d'água, ficavam lá tentando pular, os bombeiros vão lá. Aconteceram casos no passado, infelizmente ainda acontece em casa, e a gente já queria pedir, né, a gente queria passar para vocês que estão nos assistindo, que vendo uma situação dessa, não faça barulho, não tente intervir, não chame o bombeiro, e quando o bombeiro chegar, ou com a polícia também, força de segurança, respeite em silêncio. Porque muitas vezes você faz um barulho, a pessoa que está naquele momento de estresse interpreta de forma errada. Se a pessoa está num local elevado, e aí a gente já observou isso, a população civil não entende, pega a mão e faz assim, sai daí, aí faz assim. Mas quem está lá em cima pode interpretar o quê? Se joga. Então, o melhor é não gesticular e fazer silêncio. Ele vai interpretar que alguém está dando incentivo para ele fazer o que ele E está o que, que acontece? A gente se preocupa muito porque, inclusive, a população atrapalha o trabalho dos bombeiros, né? Eu lembro, teve uma vez que teve uma tentativa de suicídio dentro de um shopping de Fortaleza, e aí na hora eu comecei a ligar, eu estava passando pelo shopping, e a gente ligou, o Coronel Edi não estava trabalhando nesse dia, mas foi para lá também, e assim, o quanto falta uma certa sensibilidade, a gente pede encarecidamente para as pessoas virem uma cena dessa, não fique filmando. Não fique filmando. Não fique tirando foto. Não repassem fotos. As pessoas ficavam gritando, dizendo, se ele quisesse pular, ele já tinha pulado. Comentários desse tipo, que muito claramente, que não é verdade. Realmente, a pessoa tá fica nessa ambivalente. Ambivalência, eu vou pular, não vou pular. Fica passando um turbilhão de coisas na cabeça dessa pessoa. Então, é por isso que quando o Coronel Edi fala, é responsabilidade de cada um de nós, inclusive, de estar num lugar desse, pelo menos não atrapalhar. A nossa cantora tem uma pergunta aí para fazer, né, Gil? Doutora Rebeca, eu há pouco tempo perdi a minha mãe, né? Passei por esse processo, estou passando por esse processo de luto, aquele luto bem, né, cansativo. E logo do início para cá, eu tive muita vontade de desistir de tudo. Aquele sentimento que eu nunca havia sentido antes, né? A família toda, nesse momento, sente a falta de uma pessoa tão importante, né, como era a provedora, a nossa mãe. Mas eu senti muito mais do que todos, assim, em relação a expressar o sentimento e até chegar a perder o sentido da vida, de não querer viver, de não querer fazer mais nada. Eu pergunto à senhora, existe uma forma, um jeito da família tentar uma aproximação de uma pessoa que está nessa situação como eu estava, agora eu estou em tratamento, porque eu mesmo busquei, porque eu não vi naquelas pessoas, no meu núcleo familiar, possibilidade de me ajudar. Mas quantas pessoas não passaram por isso, estão passando, e não têm a mesma atitude que eu tive de pedir ajuda e socorro. Então, como assim um familiar, um filho, um irmão, uma irmã, um pai, um primo, uma tia, pode chegar até essa pessoa que está passando mais essa dificuldade, mais que os outros? Uma forma de se chegar, de conversar, primeiro, e orientar. Queria dizer que sinto muito pela sua perda, né? Obrigada. E realmente, assim, quando a gente perde alguém, ainda mais alguém tão próximo, é bem complicado. Ainda mais num momento de tantas outras perdas. E o sofrimento, ele é muito único. Então, uma das frases que às vezes o psicólogo erra, e algumas pessoas eu já vi falando sobre isso, eu sei o que você está sentindo. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não tenho a menor ideia e nunca vou conseguir chegar a essa compreensão. A única coisa, inclusive, que eu posso dizer é que a gente tem que se colocar no lugar de ouvir. Certo? E eu acho que nessa hora, mesmo que a família não saiba o que fazer, tem que saber procurar alguém para ajudar. Ou liga para o CVV, ou procura uma rede, a rede de CAPS, a rede de CRAS, a rede de CREAS. A gente tem outras redes que têm psicólogos também. Na época da pandemia, tiveram muitos psicólogos que se colocaram à disposição de fazer atendimento. Tem um projeto que eu faço parte também, que é o Escuta na Praça, que é um plantão que funciona uma vez por mês. Na época da pandemia, a gente estava funcionando todo domingo online. Então, com que perspectiva disso?
de nessa hora que você estava sentindo tão desamparada, você pudesse ter alguém para te escutar. Porque, às vezes, só o fato de você conseguir alguém te ouvir, alguém te ajudar a reorganizar as ideias e simplesmente acolher, você tem direito de estar passando por isso. O luto, ele é um período. Não existe algo tão claro para dizer que o meu luto vai ser uma semana, o seu luto vai ser um mês. Então, ele é muito variado de pessoa para pessoa. A sua base de família, a estrutura, o lugar que a sua mãe ocupava. Então, eu acho que isso pode ser feito por todos nós. Primeiro, evitando a brincadeira. Então, tem alguém sofrendo aí. Então, às vezes, a gente não sabe lidar e a brincadeira vem como uma forma de tentar não falar sobre o assunto. Mas o que é que a gente percebe? A gente tem sim que falar sobre o assunto. Inclusive, o símbolo do curso, do curso do Coronel Edi, é uma mão segurando a outra. Então, é a ideia de que eu estou dando a mão para você, eu estou vindo para te ajudar, eu estou vindo para te escutar, eu estou vindo para te dizer que, na verdade, você não quer isso, você não quer morrer, você, na verdade, não sabe o que fazer. Isso. Então, eu acho que é o nosso papel, sim, acolher, estar disponível a escutar de forma atenta, não escutar eu falando com você aqui, fazendo outra coisa, ainda mais nesse mundo de telefone, a gente não para ouvir os outros. Eu acho que muitas vezes a gente não para porque a gente não está preparado para isso. Ok. Doutora, muito obrigada, doutora. Foi boa aqui a consulta, né? Mas, infelizmente, doutor, o nosso tempo aqui, nós estamos na televisão, o tempo é curto e já se foi. Queria agradecer a presença de vocês. Um presente, né? Trazendo um presente chaveiro aqui de metal, com o símbolo do nosso curso. O símbolo do curso, para né? Nosso amigo Auri e para a nossa psicóloga, companheira. Eu tenho uma afinidade aí com os bombeiros, né? Eu sou bombeiro honorário. Eu recebi esse título quando eu era vereador de Fortaleza, né? Lá na Câmara Municipal, né? Eu recebi esse título, tem lá o meu título aí de bombeiro honorário, né? Obrigado, Tenente Coronel, obrigado pelas as informações, foram fantásticas mesmo, vocês são especialistas, expert no assunto, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo, de coração. Nosso maestro Júnior e nossa querida Gil Nascimento. Nosso telefone para shows 986054472. 8630-4292, é só chamar nós. Eu agradeço todo o meu coração, mente e força, o carinho de sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar sempre a sua vida cada vez mais. Durma bem, sonhe com os anjos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Mas se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.